Abra sua Bíblia comigo. Peço a paciência dos irmãos, porque junto com o som que não está muito bom, minha voz também está meio difícil hoje. Então, vai exercitando aí o fruto do Espírito, enquanto ouve a pregação. Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 17. E aí você pode abrir também em Efésios 5. Você fica com o dedinho em Colossenses e o outro dedinho em Efésios 5, a partir do versículo 18 até o 21. Você vai perceber que são textos muito parecidos, onde o apóstolo Paulo trata sobre as mesmas coisas. E se você reparar, no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores, e o mesmo ele faz em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, onde ele fala também da mulher, do marido, dos filhos, dos pais, dos servos, dos senhores, e assim por diante. Porém, nós vamos nos deter no pequeno trecho das Escrituras que vem antes desse momento em que Paulo escreve diretamente, de maneira muito apropriada, orientações, para a mulher, para o marido, para o filho, para o pai, para o servo, para o senhor, que eram aqueles que formavam, a família, e continua sendo da mesma forma. Então vai comigo lá, primeiramente em Colossenses, diz assim, a partir do versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora vai comigo em Efésios 5, a partir do versículo 18, 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Pai querido, ministra o nosso coração nessa manhã, pela palavra do Teu Filho, pela palavra de Cristo, pelo Espírito de Jesus, que nós sejamos nessa manhã tocados, alimentados, fortalecidos, edificados, despertados, curados, Senhor, animados, encorajados, impulsionados na Tua vontade, em nome de Jesus. Ser exaltado nos nossos corações é o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. O que você faria se alguém lhe dissesse que existe uma chave que abre um cofre
e esse cofre está cheio, repleto, tomado de tesouros. E essa chave está à sua disposição. O que você faria? Tem um cofre cheio de tesouros, há uma chave que abre este cofre, e essa chave está à sua total disposição. Você pode pegar essa chave, você pode ir até esse cofre, você pode colocar a chave ali na fechadura, você pode virar a chave, você pode abrir o cofre e você pode pegar os tesouros que lá estão para a sua vida, porque eles são teus. O que você faria? Vou responder por mim. Eu pegaria a chave, eu abriria o cofre, eu pegaria o tesouro e eu começaria a usufruir de todo este tesouro, uma vez que ele me pertence. E eu respondo por mim, mas respondendo por todos, porque eu imagino que todos aqui fariam o mesmo. Pois então, queridos, nós temos a chave para esse tesouro. O grande problema é que muitas vezes nós não a utilizamos. Nós ficamos com ela nas mãos e não abrimos o cofre. E já que não abrimos o cofre, não usufruímos de todo o tesouro que no cofre está à nossa total disposição. Para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Pastor, que chave é essa? É a palavra de Cristo, irmãos. É a palavra de Cristo. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, os livros inspirados pelo próprio Deus, escritos pelo próprio Deus e dirigidos a mim e a você. Nós temos a chave de um cofre repleto de tesouros e nós não podemos ser negligentes com isso. Volte seus olhos para Colossenses, versículo de número 16, do capítulo 3 que nós lemos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Podemos ler todo o versículo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, o texto aqui, ele é muito parecido, podemos dizer que quase que sinônimo, igual, equivalente ao texto de Efésios 5, a partir do versículo 18, onde o apóstolo Paulo escreve que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas nós devemos nos encher do Espírito. Vamos de novo? Encher do Espírito Santo. E aí eu quero, fazendo em alguns momentos esse paralelo, trazer algumas verdades para a nossa vida. E a primeira que eu quero destacar é que não tem como ser cheio do Espírito. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Deus. Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em substância, poder e glória. E a palavra do Senhor está dizendo que eu e você, nós podemos ser cheios do
Espírito, ser cheios de Deus. Que tesouro maravilhoso. Agora preste atenção, não há como ser cheio do Espírito sem sermos cheios da palavra de Cristo. Não tem jeito. Não tem como você ser verdadeiramente tomado pelo Espírito se você não for tomado da palavra de Cristo Jesus. Não tem como você provar de plenitude do Espírito se você não provar de plenitude da palavra do Senhor. Querido, só um minutinho, explicação. Não é fogo, é o sol e a claridade que bate ali. Pronto, irmãos, podem descansar. Era só perguntar. Viu? É que nós temos aquele negócio que roda. O sol, nesse horário... Cadê o Guilhermão? Já teve essa dúvida? Nós fomos checar uma vez. O sol bate ali e por causa de ter uma abertura, a impressão que dá é que está tendo chamas de fogo ali em cima, mas não é. É o sol, claridade. Amém? Que o fogo seja aqui embaixo, em nome de Jesus. Vamos lá. Estou vendo o pessoal afoito, estou caçando aqui. Olhei de banco em banco, alguém infartou, alguém passou mal. Né? Aí eu vou olhar para cima, né? Então fiquem tranquilos e peço aos irmãos que comecem a ser mais discretos quando forem ver algum problema, senão apavora todo mundo. Mas vamos lá, seguindo aqui no texto, mas se vê alguma fumaça, corre, tá? Mas vamos lá, seguindo aqui no texto. Irmãos, plenitude do Espírito não existe sem estarmos ricamente habitados pela palavra de Cristo. O que eu quero te dizer é muito simples, muito simples. Você tem uma parte importantíssima no que diz respeito a ser cheio, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Que parte é essa que lhe cabe? É a menor. A maior foi feita pelo próprio Cristo, que veio a este mundo, nasceu entre nós, cresceu entre nós, padeceu entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, apareceu à sua igreja ressuscitado, subiu aos céus e cumpriu a promessa, derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E o Espírito Santo de Deus habita em cada crente. Você se converteu, você se torna a habitação do Espírito Santo. Ele passa a residir, ele passa a morar em você, ele passa a estar em você. Agora, a Bíblia é muito clara quando diz que ele pode estar em nós apagado, ele pode estar em nós entristecido, ele pode estar em nós sem surtir em nós todo o efeito da sua presença. Por isso a Bíblia exorta que sejamos cheios do Espírito. E aí qual é a nossa parte? Que eu considero a menor diante de tudo aquilo que Jesus fez para que o Espírito Santo estivesse em nós. A nossa parte é nos voltarmos para a palavra de Cristo. E mesmo essa parte que é tão pequena, ela não acontece sem a ação do próprio Deus. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra de Cristo com a finalidade de que essa palavra habite dia a dia e cada dia mais dentro de nós. Tem gente que é cheio do Espírito, mas não lê Bíblia. Sabe quando que você vai ser cheio do Espírito sem ler Bíblia, sem meditar nas Escrituras, sem comer da palavra de Cristo? Nunca. Nunca. E deixa eu aproveitar para fazer aqui um alerta. Se não somos cheios do Espírito, pecamos. Por quê? Porque quando a palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito, ela não está nos dando uma ideia. Ela não está sugerindo algo. Ela não nos está dando uma opção de vida. Ela está nos dando uma ordem. É imperativo.
de Deus para nós. Sermos cheios do Espírito. E como é que isso começa? Se alimentando, se enchendo com a palavra de Cristo. Com a palavra de Deus. É desse jeito, irmãos. Pastor, mas não tem aí um lugar que a gente vai, aconteça assim A gente vai lá, a gente fica lá um tempo e quando vê... Tem não, meu irmão. Fogo estranho. Sem a palavra de Cristo? Tem não. Pastor, mas não tem assim uma campanha, 7 dias para a plenitude do Espírito? Tem também não. Pastor, mas não tem assim uma receita, um jejum, sei lá, uma trilha, um livro, pastor, que a gente possa ler? Tem. Livro tem. A Bíblia. Para que a gente seja mais cheio do Espírito. Meu irmão, a gente quer coisa mágica. E o Senhor está chamando para uma caminhada, para uma jornada de vida. E vida de verdade. Tem que comer da palavra de Cristo. A gente tem que se alimentar da palavra de Cristo. Dona Sônia, empresta sua Bíblia para mim, por favor. Eu vou te devolver, mas empresta para mim, porque até eu fiquei com vergonha esses dias. Empresta aqui sua Bíblia para mim. Aí, já te devolvo. Já te devolvo. Pode sentar lá que eu levo para a senhora. Um ano tem essa Bíblia. A gente deu para ela em março do ano passado. Talvez você possa pensar e dizer assim, mas que falta de cuidado, a minha nem a orelha tem. Olha a Bíblia, Dona Sônia. Isso aqui é excesso de uso, meu irmão. Amém? É a Bíblia sendo usada. É a Bíblia rabiscada, é a Bíblia marcada, ó. É a Bíblia, ó. Tem coisa para tudo que é lado aqui. Eu estou usando um exemplo, irmãos, porque ela veio conversar comigo essa semana com a Bíblia. Eu falei, que vergonha, a Bíblia dela está mais usada, acho que é a minha. Né? Olha aqui, irmãos, tem um ano, talvez você tenha a sua Bíblia, e tem livro que você nunca abriu. Tem livro da Bíblia que você nunca leu. Palavra de Cristo, irmãos. Ou a gente entende que isso aqui é a palavra de Cristo, que pode nos fazer cheios do Espírito, ou a gente joga isso aqui debaixo da cama e esquece. Deixa eu devolver, Dona Sônia. Muito obrigado, Dona Sônia. Pela Bíblia surrada. Amém. Glória a Deus. Fui levá-la em casa, depois de uma conversa que a gente teve essa semana, e ela me falou da parábola do semeador. E ela disse, pastor, lá na parábola do semeador tem, eu dirigindo, a gente conversando, tem a beira do caminho, tem o solo rochoso com pouca raiz, tem entre os espinhos que sufocam a palavra e tem a boa terra. Eu falei, isso, tem a boa terra. E ela diz, mas pastor, é pouco tempo que eu tenho de convertido. Será que eu não sou aquela pessoa com pouca raiz ainda? Pastor, eu não quero sair desse caminho. E eu disse para ela, minha irmã, raiz cresce da seguinte forma. A gente come da palavra e compartilha da palavra. A raiz vai crescendo e se fortalecendo. E ela tem 1 ano, e eu disse para ela, a senhora tem, em 1 ano, a senhora é o reflexo de um crente no Brasil comum, com 20 anos de igreja. Em 1 ano, a senhora é o reflexo de um crente comum nas igrejas do Brasil, que já tem 20 anos de caminhada. Por quê? Porque ela tem comido, e ela tem compartilhado. Raízes crescem, irmãos. E pode entender como sinônimo de raiz crescer, plenitude do Espírito. O Espírito vai nos enchendo, o Espírito vai nos envolvendo, o Espírito Santo vai nos tomando. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então a primeira coisa é isso. Não tem como ter plenitude do Espírito. Se você olhar para o texto, veja comigo aqui, olha. Habite ricamente em vós, versículo 16, a palavra de Cristo. E aí ela fica só para a gente, irmãos? A palavra de Cristo, ela fica só para a gente? Não. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria.
Quando a palavra do Senhor está em nós, a gente está saturado com a palavra de Deus. Meu irmão, ela sai pelos poros. A gente vai falar, seja o assunto que for, você vai conversar de alguma coisa, a palavra de Deus vai estar ali, ó, fluindo. Você vai, se aproxima de alguém, a palavra do Senhor flui de você. Você começa a instruir, você começa a aconselhar, você começa a ser um instrumento dessa palavra que é viva e eficaz na nossa vida e na vida de outras pessoas. E olha só que coisa linda, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a palavra do Senhor está dentro da gente de tal forma, habitando ricamente, não falta louvor, não falta gratidão na nossa vida. Irmãos, como a gente precisa disso. Essa plenitude do Espírito. Se você ler lá em Efésios 5, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Palavra de Cristo, meu irmão. O quanto você é cheio do Espírito tem tudo a ver com o quanto você tem se dedicado à palavra de Cristo. O quanto dessa palavra tem habitado ricamente em você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso é muito importante. Por quê? Romanos 10, 17. Abre lá rapidinho comigo. A gente sabe de cor, mas... Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Segunda coisa. A ordem pode ser invertida, tá? Mas a segunda coisa que eu quero destacar, sem a palavra de Cristo, nós não podemos ter uma vida de fé. Quer ver sua fé arrefecer? Abandona a palavra. Quer ver sua fé crescer? Abraça a palavra. É desse jeito, irmãos. E tem muitos de nós, e entre nós, que estão vivendo com uma fé minúscula. E não perceberam a razão disso. E eu vou tentar descrever da maneira mais simples possível e mais clara. Hoje é domingo. A gente vem para o culto. A gente ouve a pregação. E a gente canta os louvores. E nós temos o nosso coração ministrado. A gente vai para casa, amanhã é segunda-feira, rotina, e a Bíblia já encontra pouco espaço. Em alguns casos, nenhum espaço. Aí vem a terça-feira, e quem é pai, mãe, os filhos, tem coisa para resolver, e corre para lá e corre para cá, tem um trabalho, tem aquilo, tem aquela tarefa, tem aquela outra, e a Bíblia ocupa pouco espaço. Aí na quarta-feira a rotina vem, às vezes tem uma célula no meio da semana que a gente vai lá e recebe um pouquinho, mas na nossa vida, na nossa casa, a Bíblia ocupa pouquíssimo espaço. Chega a quinta-feira, pouquíssimo espaço. Chega a sexta-feira, pouquíssimo espaço. Ela não está presente na nossa rotina, ela não está presente nas nossas conversas, ela não está presente nas nossas decisões, ela não está presente nas nossas escolhas, ela não está presente em nada. Aí chega o sábado, pouco espaço, domingo. Vou dar a recarregada. Meu irmão, desse jeito, domingo a domingo, ou apenas nos domingos, né, é o que eu quero enfatizar, não tem como a fé crescer. Não tem jeito da fé se fortalecer. Não há maneiras disso acontecer. E aí nós começamos a procurar, porque tem que ter, né, irmãos? Culpados que não sejam a gente.
Então a gente começa, não, o culpado é a igreja, o culpado é o meu marido, o culpado são os meus filhos, o culpado é o meu emprego, o culpado minha fé não cresce, a fé do irmão cresce, a fé da irmã cresce, a minha não cresce. O culpado é o pastor. Ah, não, o culpado são os presbíteros. O culpado, a gente vai achando, até que a gente chega naquele que sempre recebe, e com honras, né, o rótulo de culpado, que é o diabo. Mas, irmãos, a gente tem que entender que se a fé, a nossa fé, não tem crescido, os culpados somos nós. Porque a receita está na nossa mão. Ou, usando aqui a introdução dessa mensagem, a chave do cofre dos tesouros está nas nossas mãos. O cofre está diante de nós. O problema é que nós não colocamos a chave, não viramos, não abrimos e não nos apropriamos das riquezas que aqui estão. Aí não tem plenitude do Espírito. E aí a vida cristã, eu vou usar um termo aqui forte, mas entenda, ela fica chata mesmo. Vida cristã sem plenitude do Espírito é chata, é monótona, é arrastada, é vazia. Onde tinha que ter gratidão, passa a ter murmuração. Onde a gente devia ver bênçãos, a gente só vê escassez. Onde a gente deveria enxergar o mundo com as lentes do Espírito Santo, a gente enxerga o mundo com as lentes do próprio mundo, ou então com as lentes da religiosidade. E aí, meu irmão, nada está bom, tudo está ruim, nada presta. Vou morrer. Plenitude do Espírito é essencial para a vida cristã, onde a gente encontra satisfação em Deus. Amém, irmão? E fé também é essencial. Por quê? Porque dia a dia a nossa fé é provada, irmãos. Em todo o tempo, nossa fé é colocada à prova. Para isso existem as provações. E podemos até dizer que para isso também, porque Deus transforma o mal em bem, existem as tentações. A nossa fé é provada o tempo todo. E o que acontece? Se a gente não alimenta o coração com a palavra de Cristo, a nossa fé está desse tamanho. Diante de uma provação, ela vai ser reprovada. Diante de uma tentação, ela não vai resistir. Diante da luta, da tempestade, das circunstâncias que acontecem de um jeito que a gente não queria ou esperava, a nossa fé sucumbe, porque ela está pequenina demais. Agora, se a fé está fortalecida, meu irmão, não quer dizer que a gente não vá sofrer, não quer dizer que a gente não vá chorar, não quer dizer que a gente não vá se entristecer, não quer dizer que a gente não vá passar pela luta e pela tempestade, mas a nossa reação vai ser diferente. No mundo tereis aflições. Jesus está falando para uma comunidade de fé, a sua igreja. Mas tende bom ânimo. E aí ele vai dizer aquilo onde deve estar colocada a nossa fé. Eu venci o mundo. Como que você está diante das aflições? Como que você está diante das provações? Como que você está, meu irmão, diante das tentações? Como que você está numa vida que você é chamado para viver, que glorifica Jesus? Hoje, na escola dominical, a Flavinha estava dando aula lá, na sala Vida Cristã, e falando sobre a armadilha da riqueza e sobre a dificuldade que nós temos muitas vezes de exercitar a generosidade. Eu vou pegar a sua exortação agora, vou botar aqui na frente da igreja. Ela nos exortou lá em amor. Tivemos o bazar aqui da nossa igreja. E o bazar ele tem duas frentes. A primeira frente é mais importante que a segunda. A primeira frente qual é? Abençoar pessoas que no bazar podem adquirir por um preço bem baixo
coisas de muita qualidade. Essa é a primeira frente. A segunda frente é levantar recursos para algum projeto. Mas a primeira e mais importante é abençoar pessoas que podem, com pouco recurso, adquirir coisas de muita qualidade. Surpresa para mim, exortação também. Então, exortação a gente reparte. Amém? Pastor, ela já havia me dito isso no particular, mas ela disse na sala também, eu achei muito bom. Recebemos doações de gente da igreja e recebemos doações de pessoas que não são da igreja, não são nem crentes. Não vou generalizar, mas nas doações da igreja, embora alguns irmãos tenham dado coisas muito boas, a maior parte do que chegou eram coisas que não davam para vender. Nem por R$1. Tão ruim. Tão velha. Trapo. Os que doaram coisas e não eram da igreja, só coisa de qualidade. Para vergonha nossa, irmãos. O que a gente aprende? E temos que aprender? Às vezes, aqueles que não conhecem o que nós conhecemos, agem de uma forma melhor à luz da palavra do que nós, que conhecemos a palavra. O que será que falta? Te respondo. Mais da palavra que nós conhecemos dentro do nosso coração. Porque generosidade, meu irmão, é marca de Cristo. É marca de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Generosidade é marca de Deus Pai, é marca de Deus Filho. Jesus subiu aos céus e o que ele derramou sobre nós? Espera aí, antes disso, o que ele fez na cruz? Derramou o seu sangue, entregou sua vida, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. Generosidade. E generosidade é marca do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas que o Espírito Santo gera em nós. Nos dá. Bendito é o nome do nosso Deus. E aí, às vezes, na igreja, essa generosidade não se reflete. Ah, vai ter bazar, pega lá aquela camisa, mas mãe, a gente está usando já no rodo, para enxugar o chão. Não, mas dá para usar ainda. É miserável, seu filho não pode usar, mas o filho do pobrezinho pode. Vocês estão entendendo, irmãos? Palavra de Cristo, vida de fé. E hoje eu disse lá na classe, a gente tem que doar aquilo que dói, irmãos. Dói na gente fazer. Porque quando dói, mostra que o nosso coração está naquilo. E a gente tem que pegar e doar e pedir: Senhor, trata com o meu coração, em nome de Jesus. Tem que doar o melhor, irmãos. É bazar, dá isso aqui. O melhor, irmãos. O melhor, irmãos. O melhor. O melhor. Em nome de Jesus. Que as camisas que você for doar, elas só tenham 4 furos. Um para um braço, outro para o outro braço, um para o pescoço e outro para o corpo. E não furo nas costas, furo no braço. Vida de fé. Vida de fé. Porque é fé, meu irmão. A gente só dá o melhor se a gente tem fé. Senão a gente não dá o melhor. A gente segura o melhor para a gente e dá o pior para alguém. Agora, se a gente tem fé, se a gente sabe quem é o nosso provedor, quem cuida da gente, a gente dá o melhor. A gente sabe que não vai faltar. Amém? Amém, né? Vai ter outro bazar aí, não tem? Chegando? Quero ver. E meu irmão, não fica com medo de doar para o bazar. O pastor falou, agora eu não vou doar. Dou o melhor, meu irmão, não vai ter problema nenhum. Doe o seu melhor. É que chegou coisa ali, irmãos, que não dá mesmo. É até vergonhoso botar num cabide para vender. Não tem jeito. Mas vamos lá.
Então, primeira coisa, plenitude do Espírito, palavra de Cristo. Segunda coisa, vida de fé, uma fé firmada em Cristo, irmãos. Uma fé que está além desse mundo. A gente olha muito para o aqui e agora. A gente esquece da eternidade quando a gente deixa de se alimentar da palavra de Cristo. Tim Keller morreu essa semana, antes de ontem. Sexta-feira. Tim Keller é um cara que, influenciou uma geração aí, um pastor lá dos Estados Unidos. Ensinou demais, tem livro escrito aí a rodo, para a gente ler e comer dele. Um homem de Deus, um servo de Cristo, morreu aos 72 anos. Morreu. Mas um homem de Deus, teve câncer. Homem de Deus, gente. Se a gente olhasse assim de maneira pragmática, né, do jeito que o mundo olha, gente, morresse qualquer um de nós. Ficasse o Tim Keller. Não é? Ia ser mais útil para o mundo. Eu, pelo menos, me ponho nessa situação, tenho certeza. Tim Keller aqui, né? Deu até vontade de rapar a cabeça. Mas, gente, ia ser maravilhoso, né? Tim Keller morreu. Ele não vai escrever mais nenhum livro. Pode ter deixado obra escrita para ser publicada, mas ele não vai escrever mais nenhum livro. Ele não vai pregar mais. Ele lutou o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E foi. E a gente vive, às vezes, com uma fé tão fraca, irmãos, que a gente acha que crente não pode ficar doente. Tim Keller ficou doente. Tim Keller morreu. Doente. E a sua fé? É aquela fé, não, eu não fico doente, comigo não tem esse negócio, não vou nem morrer. Meu irmão, que fé é essa? É essa fé que está focada só no terreno? Tim Keller já está reinando com Cristo. E, meu irmão, um dia a gente vai também. E a nossa fé é essa, que não está apenas na horizontal, mas principalmente na vertical. Amém? Tem que, se você não comer disso aqui, meu irmão, você vai estar cada dia mais enraizado nesse mundo. Porque você vai ler jornal, revista, livro de autoajuda, assistir a TV, assistir os jornais, assistir isso, aquilo outro. Sua cabeça, seu coração vai estar cheio das coisas desse mundo. Logo, você aqui estará. Onde estiver o nosso tesouro, lá também estará o nosso coração. O nosso tesouro tem nome, Cristo. E a palavra do Senhor diz que Ele está no céu, à direita de Deus Pai. Logo, lá também deve estar o nosso coração, os nossos anseios, o nosso destino, a nossa mente. Pense nisso. Mas quero destacar mais algo que também é muito importante. Na medida que a gente vai se tornando saturado pela palavra de Cristo, que a gente pega a chave, abre o cofre, pega o tesouro e começa a aplicá-lo na nossa vida, a gente é cheio do Espírito, a gente é cheio de fé. E, meu irmão, nós somos uma bênção na vida das pessoas à nossa volta. E aí envolve a família, sua família, seu núcleo familiar, principalmente. Envolve a igreja, envolve seu círculo de relacionamentos. Você é uma bênção. Quando você chega, a luz acende. Tem gente que quando chega, a nuvem baixa, né? A pessoa está assim, está tudo bonito, legal. Rapaz do céu. Parece que o céu desceu, mas negativamente, entendeu? A pessoa chega para que o breu toma conta, assim, que a neblina vem junto, assim, carregada. A pessoa... Tem gente que quando chega, parece que acende a luz, o brilho pega todo mundo, é um negócio gostoso, você gosta de estar perto, você gosta de andar junto, gosta de estar perto. É desse jeito, eu conheço os dois tipos de pessoas. E deixa eu te assustar um pouco, os dois tipos dentro da igreja. Dois. Tem gente que quando chega perto vai, por onde que eu corro? E às vezes não tem saída, ela entrou pela única porta que tinha.
E tem gente que quando chega perto você fala, puxa, que bom que essa pessoa está aqui. Olha só, versículo 12 em diante do capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você percebe que aqui ele está se referindo ao fruto do Espírito? E o fruto do Espírito é Cristo em nós, irmãos. Será que em Jesus tem afetos de misericórdia? É certo que sim. Será que em Jesus tem bondade? Será que em Jesus tem humildade? Será que em Jesus tem mansidão? Será que em Jesus tem longanimidade, ânimo longo? E aí vem versículo 13. Para que ele precisa disso, pastor? Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não tem como ter comportamento sem essência. Vou repetir. Não tem como ter comportamento sem essência. Em outras palavras, não tem como você agir como Jesus agiu se você não for como Jesus era. Não tem jeito, meu irmão. Só se fizer falsamente. Não tem jeito. Por isso a Bíblia diz, revesti-vos. E aqui está falando do quê? Do novo homem. Está falando de Jesus. Mas por que a gente precisa revestir de Jesus? Porque a gente vai ter que suportar uns aos outros. E a gente vai ter que perdoar uns aos outros. E qual que é o padrão do perdão? O próprio Jesus. Como Jesus vos perdoou. Do mesmo jeitinho. Jesus perdoa, não joga na cara. Jesus perdoa e esquece. Jesus perdoa e está perdoado. Agora, sem essência, não tem como ter o comportamento, irmãos. Você pode lutar, você pode tentar de tudo que é forma, você não vai conseguir. Não vai ter jeito. Agora, a essência, volta lá no primeiro ponto, é a plenitude do Espírito, irmãos. É a vida de fé. Para poder fazer as coisas que a palavra do Senhor nos chama a fazer. Versículo 14, olha só. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da... Agora, que amor é este? É o amor de Cristo. Essência gera comportamento. Comportamento sem essência é falsidade. Usando a linguagem que Jesus usou com os fariseus, é hipocrisia. Mas se tem essência, vai ter o comportamento verdadeiro. E olha só o versículo 15. Um versículo que a gente usa muitas vezes de maneira equivocada. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Muitas vezes a gente usa isso aqui para tomada de decisão. A paz de Cristo é o árbitro. Se eu for tomar uma decisão errada, ele vai apitar e vai mostrar que eu estou errado. Se eu insistir, é cartão amarelo. Se eu insistir, é cartão vermelho. Não é assim. O que está dizendo, tem que ler o versículo todo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É a paz no corpo de Cristo, meu irmão. Não tem dois corpos. Não tem o Cristo 1, Cristo 2. Eu sou do Cristo 3. Não tem. É só um corpo de Cristo. E mesmo em comunidades diferentes, né? Aqui temos a igreja presbiteriana, tem a igreja batista, igreja metodista, Assembleia de Deus. É um só corpo. Não tem um corpo de Cristo assembleano, não tem um corpo de Cristo batista, não tem um corpo de Cristo metodista. É um só corpo. E o chamado aqui é para uma vida de paz no corpo de Cristo. Agora presta atenção. Muitas vezes as igrejas têm paz, têm dificuldade de ter paz umas com as outras. Às vezes a gente vê a outra igreja como concorrente. Concorrente A, concorrente B, concorrente C. E a gente tem que lutar entre nós para trazer os crentes, cada um para a sua igreja.
Joana tem uma frase maravilhosa. Um dia a gente está conversando sobre isso e alguém citou isso. Ah, mas é concorrente. Joana disse, a igreja só tem um concorrente, mesmo assim já falido, que é o inferno, é o diabo. Nós somos todos cooperadores, amém, irmãos? Agora, se a gente tem dificuldade de andar com outras igrejas, isso é um reflexo da dificuldade que a gente tem muitas vezes de andar entre nós. Igreja do Senhor. É o irmão que tem dificuldade com o irmão e assim por diante, famílias com famílias. Está entendendo, queridos? E falta de paz. E a Bíblia diz aqui para nós que se a gente se alimenta da palavra de Cristo, automaticamente nós teremos também dentro do nosso coração e na nossa comunidade a paz de Cristo. A paz de Cristo. Por que a gente entra em muita confusão? Porque a gente se esquece da palavra. A gente esquece do sim, sim, não, não. A gente esquece do, peraí, é por aqui, não é por ali. Às vezes a gente está brigando por coisas que não deveria brigar. A gente está lutando um com o outro, enquanto devia estar todo mundo lutando contra o inferno. Os principados e potestades, os dominadores, né, nesse mundo tenebroso. Por que a gente faz isso? Porque a gente se esquece da palavra de Cristo. Está entendendo, irmãos? Agora, à medida que a palavra de Cristo vai nos tomando, vai nos envolvendo, a paz de Cristo vai nos cercando. E é sobre isso que o texto diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Porque a essa paz vocês foram chamados, em um só corpo. Crente vivendo guerra é a coisa mais gritante que existe. Porque se Cristo nos reconciliou com o Pai, com Ele próprio e com o Pai, meu irmão, pensa comigo, você briga com alguém que está tudo jóia, entre ele e Deus. Você está se dando mal, se desentendendo e brigando com alguém que com Deus ele está legal. Em outras palavras, você está se colocando acima de Deus. Você pode estar tudo jóia com Deus, mas comigo você não está, não. Você pode, assim, ter sido reconciliado com Deus, mas comigo não. Os seus pecados foram perdoados por Deus, mas por mim não. Amém, queridos? Plenitude do Espírito. Como que vem, irmãos, a plenitude do Espírito? Palavra de Cristo. Vida de fé. Como que vem, meu irmão? Palavra de Cristo. Ser uma bênção na vida das pessoas à nossa volta. Suportar, ajudar, aconselhar, perdoar, paz. Como que vem? Palavra de Cristo. E a última coisa que eu quero destacar, gratidão. Gratidão. Vivemos no mundo da reclamação, meu irmão. Pessoas reclamam o tempo todo de tudo. Tem um número de telefone que as pessoas costumam ligar, lembra? Tem um nome isso aí. Qual o nome? Tem um outro, Saque. Gente, trabalhar nesse negócio deve ser terrível. Deve ter reclamação o dia todo de tudo que é coisa. Porque a sociedade que a gente vive é a sociedade que mais reclama. Mas claro, pastor, nós temos direitos. Joia. Mas, gente, é uma chatice terrível. É coisa assim sem... Esse dia eu estava comprando um tênis, né? Entrei numa loja de tênis. Não comprei o tênis, não entrei na loja. Tinha uma... Sabe esse negocinho aqui, irmão? Que vem no final do cadarço? Não deve ter nome isso aqui, mas ele fecha o cadarço. É um plástico durinho. Tinha uma pessoa que chegou com
o tênis que ela tinha comprado, brigando, praticamente discutindo, esperneando com o atendente lá, porque o tênis veio sem esse... O cadarço estava assim, sabe? Mas, gente, você via a reclamação, gente, pegaram o rim dessa moça, não é possível. E quando eu descobri que era por causa do... Eu falei, meu Deus, que mundo que é esse, Jesus? O finalzinho do cadarço. Pastor, mas ela não podia reclamar? Podia. Oh, por favor, veio sem o negocinho, tem como eu trocar? Nem usei ainda, mas tem jeito. E não... Gratidão, meu irmão. Gratidão. A gente está aqui a 50 metros da Santa Casa de Sorocaba. Temos aqui na igreja médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras. Vai passear no hospital, meu irmão. Vai dar uma volta lá. Uma vez por semana, eu acho que todo crente tinha que ir no hospital. Uma vez por semana, todo crente tinha que ir no hospital. Porque a gente esquece, a gente está acostumado a andar em shopping. Já viu que shopping não tem... Shopping, nunca me venderam uma pipoquinha no shopping. Você está andando no shopping, alguém chega, compra essa pipoquinha aqui, me ajuda. Você já viu alguém deitado na beira de uma loja dentro do shopping? Já viu ou não? Não tem. Gente assim, doente, morrendo no shopping, tem? Não tem. Só se for um infarto ali na hora, mas caso contrário, não tem. Não tem, parece que não tem gente feia no shopping. Impressionante. Todo mundo pega, eu acho que é a luz, alguma coisa que eles põem lá. Irmãos, agora deixa eu falar um negócio para você. É uma ilusão, porque a gente começa a andar muito em shopping, a gente começa a achar que o mundo é perfeito. Gente, shopping é o céu. Você ainda vai no cinema, come uma pipoca, vai no restaurante, né, ainda gasta um pouco. Vai no hospital, meu irmão. Procura um hospital, vai na ala de queimados. Vai lá, meu irmão. Vai lá na oncologia, vai lá. Vai andar. Aí você fala, só gente idosa. Vai visitar o hospital de crianças com câncer. Isso vai te ajudar a ser mais grato. Mais grato. E não se assuste, porque geralmente é o que eu encontro. A gente vai visitar no hospital, a gente não encontra murmuração, irmãos. Sabe o que a gente encontra ali com cada paciente, cada pessoa que está ali? Por mais um dia, muitas vezes? Gratidão. Gratidão e gratidão. E aqui o Senhor diz que, se a gente se alimentar com a palavra de Cristo, gratidão vai ser a marca dentro do nosso coração. Gratidão, gratidão. Tem gente que reclama por causa de roupa. No hospital vão te botar um trem lá com a bunda de fora, meu irmão. É sério, aqui é tudo aberto, aqui assim, ó. E você, ai, minha roupa. Gratidão, meu irmão. Tem gente que reclama do prato de comida. Vai comer no hospital, meu irmão. Não tem sal, né? Comida é até boa, mas não tem sal, tempero zero. Tem gente que reclama disso, daquilo, de dormir. Vai lá no hospital, meu irmão, e fica num quarto onde uma pessoa do seu lado geme a noite toda. Gratidão, meu irmão, gratidão. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ora aí no seu lugar. Peça ao Senhor, Senhor, enche o meu coração com a palavra de Cristo. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, a chave está na tua mão. O cofre está diante de você. Pega essa chave, abre esse cofre e toma posse. E aqui não é uma linguagem triunfalista, por favor. Toma posse daquilo que lhe é dado na palavra de Cristo Jesus, para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã. E nós oramos aqui, Senhor, e nós reconhecemos aqui na nossa oração o quanto nós necessitamos de mais e mais da palavra de Cristo.
Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes essa palavra não está habitando ricamente em nós, mas ela está habitando de maneira pobre no nosso coração. Senhor, nós queremos mais da palavra de Cristo e nós entendemos nessa manhã que cabe a nós, Senhor, fazermos a nossa parte, nos debruçarmos sobre essa palavra, comermos dessa palavra, nos alimentarmos dessa palavra, para que tenhamos plenitude do Espírito, para que tenhamos uma vida de fé, para que sejamos uma bênção na comunidade, na vida de todos com quem nos relacionamos, na nossa casa, no nosso círculo de amizades, Pai, pessoas com as quais nos encontramos. E, Senhor, para que tenhamos um coração marcado pela gratidão. Se o Senhor não nos desse mais nada, já teríamos que ser gratos por toda a eternidade, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos deu a redenção. Mas, Senhor, o Senhor tem nos dado tanto, e muitas vezes a murmuração, a reclamação, ela tem tomado a pauta da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e faz de nós uma comunidade, uma igreja, onde a palavra de Cristo habita ricamente em nós. E faz de nós, Pai, aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres que são uma bênção neste mundo, sal da terra, luz do mundo, resplandecendo como luzeiros, homens e mulheres com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o trabalho das suas mãos, sobre tudo que diz respeito a você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando então nós estaremos para sempre vivendo nos céus com Ele. Amém e amém. Vá em paz, meu irmão, domingo abençoado, uma semana cheia de Deus.